Então, família, o Afeganistão é um país que fica ali na Ásia, na região do Oriente Médio, e agora no dia 15 de agosto, o grupo terrorista do Talibã acabou assumindo, mais uma vez, o governo do país. Mas por que isso acontece, né? Vale lembrar aí que, enfim, o Afeganistão já está em guerra desde 1979, né? Desde 1979 o país está em guerra, mas vamos explicar aí pra vocês o que é o Talibã, como isso aconteceu, quando eles estiveram no governo antes já. Vou explicar tudo isso pra vocês agora. Agora, por que o país está em guerra desde 79? Bora explicar. Em 1978 ocorreu um fato político no país que ficou conhecida como a Revolução de Saur. O que é que foi isso? O partido de esquerda radical do Afeganistão, o PDPA, ele dá um golpe em 78 e instaura no país um governo de esquerda. Assim, não vou entrar muito no debate se era um governo socialista, enfim, mas era um governo de esquerda, era um governo apoiado pela União Soviética na época. E aí esse PDPA, ele assume o poder, só que ele vai tomando algumas posições assim que fica meio complicado, porque a maioria do país, como eu já falei, é muçulmana, segue a religião islâmica. Só que o partido de esquerda não tinha relação com a religião. Inclusive eles declaram o Afeganistão como um país ateu, sabe, um país sem religião. E aí isso vai causando a fúria dos muçulmanos e também o que a galera do PDPA chamava de modernização do país. O país estava cada vez adotando mais, se parecendo mais com os países ocidentais, com os países da Europa, tá ligado? E isso não tava agradando a galera, não tava agradando a galera. E aí o povo começa a se enfurecer, os muçulmanos que eram a maior parte da população não estavam sendo envolvidos nessa revolução, eles não estavam participando do governo, então isso estava deixando a população muito irritada. E aí, em 79, a União Soviética, com medo de perder, ela tinha acabado de ganhar aquele território, aquela zona de influência, a União Soviética, com medo de perder aquele território, e o governo do Afeganistão, o tempo todo fazendo pedidos para a União Soviética para que fosse lá ajudá-los. Em 79, a União Soviética invade o Afeganistão e vai dar início aí no que a gente chama da Guerra Afegão-Soviética, ou às vezes só Guerra do Afeganistão, ou Guerra do Afeganistão e da União Soviética. O nome fica ao gosto do freguês. Só para vocês entenderem direito, o governo do Afeganistão, ele era um governo, como eu falei, ele estava sendo liderado pelo partido de esquerda, pelo PDPA, e o PDPA que fica pedindo à União Soviética para entrar no país. A União Soviética em 79 atende e vai ajudar. O Exército Vermelho chega até o Afeganistão, chega até Cabul. Só que aí eles vão começar a, digamos assim, que a União Soviética começa a desconfiar do presidente do Afeganistão. Inclusive, tem até lugares que apontam que ele era da CIA, que ele mantinha ligações com os Estados Unidos, que ele era da CIA e que o objetivo dele era como para enfraquecer o socialismo. Então, a União Soviética tira esse presidente do poder, coloca outro presidente que é alinhado com as suas ideias, e aí vai tentando conter as manifestações, conter a falta do apoio popular, né? A população muçulmana não estava nem um pouco satisfeita com o que estava acontecendo. E aí o exército da União Soviética, o Exército Vermelho, chega lá para tentar resolver a situação, a pedido do governo do Afeganistão. E família, só para vocês pegarem uma visão, essa guerra aí entre os Mujahideen, que não sei se está certo, né, o nome árabe, mas os Mujahideen, que era o nome como ficaram conhecidos esses guerrilheiros do Afeganistão, eles vão conseguir fazer uma derrota acachapante, assim, uma derrota muito forte na União Soviética, porque a guerra ela vai durar de 1979 até 89. E a União Soviética tem muitas baixas, muitas baixas, muitas baixas. Eles acabam tendo que abandonar o território, porque eles não conseguiam mais manter a guerra, nem militarmente, nem economicamente. Os Mujahideen, eles estavam sendo ajudados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandavam muitas armas para lá. Inclusive, teve uma operação, que se eu não me engano, a Operação Ciclone, que foi a operação que a CIA mais gastou dinheiro na história. Ao todo dos 10 anos de guerra, foram mais ou menos 3 bilhões de dólares que a CIA gastou mandando armas para esses guerrilheiros. E aí, lembre disso, que a CIA mandando armas para os guerrilheiros. Lembre disso. E aí a CIA gastou mais de 3 bilhões mandando armas para os guerrilheiros, mandaram... uma das coisas que foi muito importante para os guerrilheiros ganharem a guerra foram mísseis que derrubavam o avião, porque a única vantagem que a União Soviética tinha era aérea. Só que quando chegaram esses mísseis, os Stingers, quando chegou os Stingers, os Mujahideen passaram a tomar a frente da guerra e acabou sendo muito complicado para os soviéticos. Mas então, os guerrilheiros Mujahideen, eles receberam ajuda dos Estados Unidos com dinheiro, eles receberam treinamentos dos paquistaneses, o Paquistão ajudou dando treinamento militar, eles receberam também apoio sobre táticas de guerrilha da China
que era um país também da esquerda radical ali, mas que estava contrária à União Soviética na época. Eles receberam apoio da China, fora que eles receberam apoio de todo mundo muçulmano, de todos os lugares do mundo, muçulmanos, jihadistas, que são as pessoas que lutam pela fé, lutam pela fé. Sempre que tem algum grupo muçulmano sofrendo algum ataque, esses jihadistas entram em ação. Então, muçulmanos do mundo todo foram para lá ajudar. Os países muçulmanos mandavam coisas. Os Estados Unidos apoiou, a China apoiou e a União Soviética não aguentou. A União Soviética não aguentou, foi uma derrota assim humilhante mesmo para a União Soviética, que acabou tendo que eles deixaram o país, né? Entre 87 e 89 a União Soviética deixou o Afeganistão. Mas como eu falei, de 79 para cá, o Afeganistão esteve em guerra praticamente o tempo todo. Então, o que aconteceu depois que a União Soviética saiu? Em 89, a União Soviética tira todas as tropas de lá, bate em retirada. E aí começa praticamente que instantaneamente uma guerra civil no Afeganistão. A gente vai ter uma briga aí do governo, que ainda era aquele governo do PDPA, que era apoiado pela União Soviética, ainda é esse governo, contra os mujahidin, que não param, eles não descansam enquanto não conseguem o que querem. E aí vai ter essa guerra aí de 89 até 92. E quando chega em 92, o governo local afegão não sabe mais o que fazer. A União Soviética já tinha acabado, eles não tinham mais apoio no mundo. E aí eles são obrigados a ceder. O então presidente ele renuncia. E aí os mujahidin entram em Cabul, que é a capital, e tomam o governo. Mas você acha que acabou por aí? Não acabou por aí, não acabou. Depois disso aí, desse conflito de 89 a 92, a gente vai ter uma nova etapa da Guerra Civil, que vai ser uma disputa entre os próprios mujahidins. A gente vai ver que a população mais ao norte, eles eram islâmicos xiitas, né, que já expliquei aqui na minha página, aí pode procurar a diferença entre sunita e xiita. Mas ao norte a população era xiita e ao sul a população era sunita. Então ficou nessa briga do que ia prevalecer, se ia ser o xiismo do norte ou, não sei se pode falar sunitismo, mas enfim, a briga entre sunitas e xiitas. E é aí que a gente vai conhecer a formação do Talibã. E o que é o Talibã? O Talibã é um grupo de fundamentalistas religiosos, de extremistas religiosos, aquelas pessoas que, enfim, o que está escrito, o que está documentado, o que é falado na religião é acima de qualquer outra coisa. E a gente vai ter esse grupo se formando mais ou menos ali ao sul do Afeganistão, muito apoiado pelos paquistaneses. Os paquistaneses, como eu já falei, apoiaram muito a formação desse grupo chamado Talibã. Primeiro, que significa Talibã, né? Talibã significa algo como os estudantes, porque eles faziam escolas para ensinar a Sharia, para ensinar os mandamentos muçulmanos. Só para deixar aqui claro que Sharia seriam as leis maiores muçulmanas, seria como se fosse um código de leis para países muçulmanos, que enfim, hoje em dia tem muita discussão se deve, se não deve seguir a Sharia exatamente como ela está no Alcorão, mas não vou entrar nesse debate aqui agora. Então, o Talibã vai surgir mais ou menos entre 94 e 95, ali final de 94 início de 95, e ele já vai em 96 tomar o Afeganistão todo. Em 96 vai começar o que a gente chama de a era do Talibã, de 96 até 2001, que assim, essa era do Talibã foi um período que o Talibã ganhou muita força, praticamente dominou 80, 90% do território do Afeganistão, e o mundo praticamente que não fez nada, porque como eu falei, vocês lembram que a CIA investiu mais de 3 bilhões de dólares para mandar armas para o Afeganistão? A maioria desses caras aí do Talibã ainda gozam dessas armas recebidas lá atrás, porque os Estados Unidos deram as armas para os caras lutarem contra a União Soviética, mas depois das armas não some. O Paquistão deu treinamento militar para os caras e o treinamento militar não some, pai. Então, muito da formação do Talibã é por causa do investimento financeiro dos Estados Unidos e do treinamento militar que os paquistaneses deram. Deixando claro também que durante essa era do Talibã, esse período que o Talibã governou o país, de 96 até 2001, eles receberam apoio, muito apoio dos paquistaneses, dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. Esses três países eram os únicos países que oficialmente apoiavam o regime do Talibã. E a gente vai chegar no início do século XXI agora aí, a gente vai chegar no ano de 2001, que vai acontecer aquele atentado terrorista nos Estados Unidos, né? Que enfim, eu não vou falar muito sobre ele porque é muito a ser discutido sobre, mas ocorre aquele atentado lá da destruição das Torres Gêmeas, do ataque ao Pentágono, e os Estados Unidos culpam o Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, nessa época, ele estava morando no Afeganistão, porque ele estava impedido de entrar em alguns países e ele acabou morando no Afeganistão. E aí o governo norte-americano chega para o Afeganistão e fala para o Talibã, né, que na época era quem estava no governo, chega para o Talibã e fala que precisa que eles entreguem o Osama Bin Laden e todos os líderes da Al-Qaeda que tiverem em território afegão. E o governo afegão fala, beleza, só que você vai precisar me mostrar as provas de que foi o Osama Bin Laden que fez esse atentado terrorista aí.
George W. Bush, presidente dos Estados Unidos na época, fala: eu não preciso de provas, eu sei que foi ele. E o Talibã não aceita, o Afeganistão não aceita. Então os Estados Unidos, contrário à ONU, a ONU tinha mandado não fazer, mas os Estados Unidos, apoiados na OTAN, que era um grupo de países que puxam o saco dos Estados Unidos aí, enfim, Reino Unido, Turquia, Austrália, até Nova Zelândia, um bocado de país aí, mas, enfim, os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão e em pouco tempo eles vão tomar a capital, Cabul, novamente do Talibã. E agora vocês vão entender realmente o que é que está acontecendo agora, hoje. Os Estados Unidos ficaram aí de 2001 até 2014 fazendo incursões militares. Como assim incursões militares? Fazendo ataques aonde está o Talibã. E assim, basicamente o Talibã, quando sofria muitas baixas, ele recuava, sumia, e aí reagrupava e atacava de novo. O tempo todo foi assim. Em 2001, como eu falei, os Estados Unidos tomam Cabul, a capital. E aí o Talibã vai passar um período escondido e tal. Aí de 2003 até 2005 o Talibã volta a atuar massivamente, ataca. E aí muitos confrontos com os estadunidenses. E aí em 2006 eles esfriam de novo. Aí em 2008 volta de novo o Talibã, ataca. E ele vai fazendo isso o tempo todo. Até que chega Obama e Obama fala que ele vai parar as incursões militares no Afeganistão. E Obama fala que vai parar. E em 2014 é feita a última incursão, o último ataque de tropas norte-americanas no Afeganistão. Em 2014 ele para. Mesmo assim, o Talibã não parou em nenhum momento. Como eu falei, ele dava um tempo, reorganizava e atacava de novo. Dava um tempo, reorganizava e atacava. O tempo todo fazendo isso, o tempo todo. Mas em 2014 os Estados Unidos parou. E aí Obama já falou que o plano dele era tirar todos os soldados norte-americanos do Talibã até 2016. Mas em 2016 ele acaba sendo impedido porque, enfim, não conseguiu. Aí vai entrar a era Trump. O Trump não queria muita negociação com o Talibã. Até em 2020 vai ter uma negociação entre ONU, Talibã, Donald Trump, mas não se chega a acordo nenhum. Mas mesmo assim o Trump fala que em 2021 ele vai retirar todas as tropas norte-americanas de lá. O Trump fala isso, mas o Trump acaba não se reelegendo, né? Quem assume é o Joe Biden. Mas mesmo assim ele fala que o Trump tinha dito que seria no dia 1º de maio. E aí o Joe Biden fala que ele vai começar a retirar 1º de maio de 2021 e terminar em 11 de setembro. E aí com isso dito, todos os países vão tirando as suas tropas lá do Afeganistão. Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, a própria OTAN, enquanto a organização, manda voltar. E aí, e com isso, só que nesses últimos anos, em fevereiro de 2021, em fevereiro desse ano agora, o Talibã já estava governando mais de 50% do território afegão. Então não era novidade a ação do Talibã, não era novidade. E aí quando eles viram todo mundo saindo, ficou praticamente carta branca. No início de agosto, na primeira semana de agosto, o Talibã já estava com 65% do território afegão. E aí agora, no dia 15 de agosto, o Talibã mais uma vez toma a capital Cabul e vira mais uma vez assume mais uma vez o governo do Afeganistão. Família, tentei ser o mais sucinto possível, tá ligado? Essa é a situação que tá acontecendo no Afeganistão hoje. Ainda vou tentar gravar um outro vídeo mais detalhado, com mais coisa da história do Afeganistão pro YouTube. Mas valeu, tamo junto.